Padre Eduardo, queridos jovens, com a missa de hoje eu me recordo de João Paulo II. Conta a história que João Paulo II era padre e ele tinha uma proximidade muito grande com os jovens. E ele gostava de celebrar nas montanhas, celebrava nas montanhas, em acampamentos com os jovens da Polônia. Em um desses acampamentos, celebrando na montanha, conta que chegou um padre desesperado atrás dele e disse assim: Padre Wojtyla, Padre Carlos Wojtyla, Núncio precisa falar com você com urgência. E aí ele pensou assim: o que eu fiz? O que eu errei? Será que foi algum erro de doutrina? Será que foi alguma briga? O que eu fiz de errado? E aí o padre Carlos Wojtyla foi em direção ao Núncio, terminou a missa, foi terminando o encontro com os jovens, o Papa mesmo narra. E aí, quando ele chegou para encontrar com o Núncio, ele falou: aqui tem uma carta do Papa, você está nomeado bispo. Falou: não, eu estou celebrando com os jovens da montanha e sou bispo. E aí ele aceitou ser bispo. E aí passou alguns anos, com 58 anos de idade, ele foi escolhido Papa. Então, o Papa João Paulo II, um pouco parecido com a gente hoje, celebrava na montanha, era um padre, depois bispo e Papa, que tinha muita proximidade com os jovens. Em 1983, o Papa disse assim, acho que a maioria não tinha nem nascido, era muito jovem. Ele disse assim: no próximo ano nós vamos fazer um jubileu da juventude no Vaticano. Ele falou em 83, convido jovens do mundo todo. E aí os seguranças, as pessoas do Vaticano esperavam aproximadamente 30 mil jovens. E fizeram uma estrutura enorme para acolher 30 mil jovens do mundo todo. Apareceram 120 mil. E aí ele falou: no próximo ano nós vamos fazer de novo outro encontro para os jovens do mundo todo. E aí eles falaram: 120, vamos tomar cuidado. E aí tinha aproximadamente 160 mil pessoas. Isso foi em 85. Aí, primeiro foi em 83, 84, e aí depois em 85. Aí ele falou assim: estão criadas a Jornada Mundial da Juventude. E aí foi criada a jornada. E aí a primeira vez, mais de 500 mil pessoas. E aí depois a segunda foi para Buenos Aires. O Padre Eduardo estava lá? Eu estava. Como seminarista, padre já? Era diácono. Em 86. Muita gente. Muita gente, sim. O que é a jornada? Vocês estão vendo, a Jornada Mundial da Juventude é um grupo de jovens com pessoas do mundo todo. E é assim, quem participa da Jornada Mundial da Juventude, vocês não estão percebendo agora, daqui uns 3 dias vocês vão começar a perceber. Acontece algo dentro de nós que é inexplicável. Nós nos elevamos, de certa forma, espiritualmente, como ser humano, que só vai perceber daqui uns 3, 4 dias. Vocês vão sair meio anestesiados. Aconteceu alguma coisa, eu não sei. E aí depois, daqui 3, 4 dias, a gente vai começar a perceber aquilo que aconteceu. Então, Jornada Mundial da Juventude é algo fantástico, fantástico. Hoje nós celebramos Santa Maria Maior. O padre dá uma palavrinha sobre o que significa a Basílica de Santa Maria Maior, e aí depois nós vamos falar novamente sobre a Jornada Mundial da Juventude. A Basílica de Santa Maria Maior, ou Santa Maria Maggiore, é a primeira igreja construída no Ocidente, em Roma, dedicada a Nossa Senhora. E é uma das 7 igrejas que tem mais peregrinos no mundo todo. Então, uma igreja muito importante. Ela foi construída, ela começou a ser construída em 432. Padre, o que significa? Por que eu preciso saber essa data, 432? 431 foi um ano muito importante para a igreja. A igreja viveu uma dificuldade, um problema enorme. Tinha um bispo. Antigamente a igreja tinha 4 patriarcados. Um era Roma, que eram as igrejas principais. Então, de repente, um bispo, se eu não estou enganado, de Constantinopla, que era a nova capital do império, esse bispo começou a dizer assim: Maria não é mãe de Deus. Na história. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, só homem. É como se a minha mãe não fosse mãe do padre Daniel. Ela fosse mãe só do Daniel. Como que uma mulher pode ser mãe de Deus? E aí reuniram-se bispos do mundo todo. Foi o 3º concílio da igreja, 3º concílio ecumênico. Primeiro foi em Niceia, que definiu que Jesus é Deus, 325. Um pouco depois foi em Constantinopla também, que definiu que o Espírito Santo é Deus. A igreja sempre acreditou, mas foi uma definição oficial. E agora surgiu o problema de Nossa Senhora. E aí bispos do mundo todo se reuniram e depois definiram o que a igreja já acreditava: Maria é mãe de Deus. Dá para entender que Nossa Senhora é mãe de Deus? Não parece meio estranho? Como que uma mulher pode ser mãe de Deus? Dizer que Nossa Senhora é mãe de Deus não significa dizer que Nossa Senhora criou Deus. Quem é Jesus? Jesus é
É 100% Deus, é 100% homem. Chegou um momento da história, isso é lindo, isso daqui é a maior diferença do cristianismo em relação às outras religiões. Chegou um momento da história, Deus, ele decidiu se fazer homem. A segunda pessoa da Trindade, ele decidiu se fazer homem, se tornar um de nós. E ele teve um nome. Qual foi o nome que ele recebeu? O nome que ele teve? Jesus. Tinha que ter um nome. Não ia chamar ele de filho. E aí colocaram o nome, Jesus. Então, quem é Jesus? A segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez gente. E ele teve uma mãe. A mãe dele foi Maria. Se Jesus é Deus, vocês sabem lógica, que é gente inteligente. Se Jesus é Deus e se Nossa Senhora é mãe de Jesus, logo Nossa Senhora é mãe de Deus. A gente não está falando que ela criou Deus. A gente não está falando que ela veio antes de Deus. A gente não está falando que ela é mais importante do que Deus. A gente não está falando que ela é uma deusa. Nós estamos falando que ela gerou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Então, entre os santos, ela tem uma dignidade muito maior do que todos os santos. Então, é muito difícil alguém conseguir ser um bom católico sem amar e venerar Nossa Senhora. Queridos jovens, falando um pouco sobre a Jornada Mundial da Juventude. E aqui, o nosso grupo tem um potencial muito grande. Aqui tem jovens muito bons. Vocês serão pessoas muito bem-sucedidas na sociedade. Aqui nós teremos futuros médicos. Aqui nós teremos futuros advogados, aqui nós teremos professores universitários, possivelmente jornalistas. Entre vocês nós teremos pessoas de grande influência na sociedade. Vocês têm um futuro brilhante pela frente. Se Deus quiser, pode ser que também teremos padres. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se algum dia alguém disser para você, você tem jeito de padre, você pode ser padre. Por amor de Deus, não ridicularize. Não, que isso? De jeito nenhum. Olha, não faz isso. Só diz assim, Deus sabe, não sei se eu tenho essa vocação, mas não faça isso. Padre, que isso? Ué, você recebe a Eucaristia de um padre, agora alguém fala que você pode ser padre, você se sente ofendido? Então diz assim, não, eu penso que não, pode ser que não, eu acho que eu não tenho esse chamado. Mas não faça isso. Você vai ser irmã. Não sei, só Deus sabe, está nas mãos de Deus. Que isso? Onde é seu? Você não é católico. Você não é católico. O que é um padre? O padre é outro Cristo. Então, se alguém um dia disser isso para você, não se sinta ofendido. Tá? Então, vocês, como futuros profissionais da sociedade, como pessoas que vão influenciar e terão voz e serão pessoas importantes, vocês precisam ter um coração de católico e uma cabeça de católico. O que significa um coração de católico? Com raríssimas exceções, acho que dos seminaristas, nós estamos juntos há 2 semanas. Se eu perguntar para vocês o que vocês mais gostaram até agora, eu imagino que a maioria de vocês vão dizer que foi acolhido em Alqueidão da Serra. É ou não é? Ou pelo menos entre as coisas que vocês mais gostaram. Sabe por que vocês mais gostaram de Alqueidão da Serra e da acolhida das famílias? Porque vocês foram amados. Vocês se sentiram amados, sem esperar nada em troca. Esperar nada em troca. Vocês foram amados. No futuro, vocês vão dar a vida pelos pais de vocês. Ainda não dá muito, ainda briga com pai e mãe, reclama, tem raiva. Mas no futuro, vocês vão dar a vida por eles e se alguém falar, principalmente, talvez mal da mãe ou do pai, de quem vocês têm mais proximidade, você mata a pessoa. Por quê? Porque eles amam. Então, querido jovem, não seja egoísta. Entendeu? Não seja egoísta, seja uma pessoa boa. Tenha um coração de católico. Vocês sabem no grupo, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que pensa mais nela, ela pode levar vantagem 1, 2 vezes, depois ela fica isolada. Depois ninguém mais consegue ficar com essa pessoa. Agora, se você tem um coração bom, se você é uma pessoa que se preocupa com os outros, se você é uma pessoa solidária, se você é uma pessoa amável, se você é uma pessoa que sabe respeitar, como todos os cristãos naturalmente têm, você vai tendo um poder de atração natural. As pessoas vão te amar e vão querer ficar na sua presença. Tenha um coração de católico. Católico é um jeito de ser. It's a lifestyle. É um estilo de vida. Estilo de vida. Então, ser católico significa ter um coração católico. Ter um coração católico. Não é ser católico ter um coração de pagão. Agora, o outro ponto. Ter uma cabeça de católico. Uma das palavras que eu gostaria de ouvir na Jornada Mundial da Juventude, eu não ouvi, entre outras, ouvi muito pouco, é a palavra castidade. Nós falamos sobre a teologia do corpo, a palavra castidade, a palavra amor à igreja. Por exemplo, quando nós vemos o Papa, o que significa o Papa?
Agora não pode os padres, seminaristas e catequistas. O que significa o Papa? Quem que é o Papa? Um ser maior na religião católica. Oi? Uma pessoa maior na religião. Ótimo, uma pessoa maior na religião católica. Eu diria tipo a representação de Deus mesmo. A representação de Deus na Terra. Todo mundo sabe, mas vocês estão com vergonha, né? Chegou um determinado momento da história, o que Deus decidiu fazer? Em um determinado momento da história, Deus decidiu se tornar homem. E se não acredita nisso, não é católico. Isso é ponto pacífico. Em um determinado momento da história, Deus decidiu se tornar homem. Para quê? Para redimir a humanidade dos pecados e para nos ensinar a amar de fato. Deus decidiu se tornar homem. Vocês acham que a mensagem de Jesus deveria acabar, deveria morrer quando ele morreu e depois da ressurreição dele? Ou ela deveria alcançar todas as pessoas de todos os lugares e durante toda a história? Ela deveria alcançar. Aquilo era tão lindo, tão belo que não devia morrer. E Jesus sabia que não devia morrer. Então o que ele decidiu fazer para manter aquela mensagem? Qual foi a decisão dele? Ele criou uma igreja. Para que tem a igreja? A igreja existe para defender o que Jesus deixou e para espalhar o que ele fez. Mas como que ele ia organizar a igreja? Ele reuniu 12 e depois desses 12 ele deu uma autoridade especial a um deles. A qual deles? Qual deles? Qual que Jesus deu autoridade especial? Pedro. O nome dele não era Pedro, era Simão. Simão significa galho fraco, algo frágil. Simão, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Artigo feminino singular, minha, pronome possessivo. Jesus deixou uma igreja e deixou Pedro como representante, a cabeça dessa igreja. Pedro ele foi bispo em várias dioceses, e depois ele morreu e foi crucificado de ponta cabeça, onde? Em Roma. E aí Pedro precisava ter um sucessor. Já ouviram o padre falar várias vezes, não precisa decorar nome. Depois de Pedro, quem que veio? Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Higínio, Telésforo, Fragteto, Eleutério, Paulo e, hoje, Francisco. Francisco é o sucessor de número 266. Então, na teologia, nós chamamos de ministério petrino. Jesus criou um ministério. E quem foi o primeiro que exerceu esse ministério? Pedro. Mas era para acabar com Pedro? Era para morrer com Pedro esse ministério? Era para passar até Jesus voltar. E aqui existe como se fosse uma corrente. É algo, a gente chama, também um termo complicado, mas é bonito, a gente chama de sucessão ininterrupta. Então morreu Pedro, veio Lino, até chegar em Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I. Então isso que é ser católico. Ser católico é vir da igreja que foi fundada por Jesus. Então quanto mais vocês conhecem a igreja, mais vocês vão amar a igreja. Sejam católicos de fato. Daqui a pouco na universidade, alguém pergunta, o que você é? Não sei, eu acredito em Deus. Não, eu sou católico, apostólico romano. Como vocês falam do time de futebol de vocês? Defendam a igreja. Falem que vocês são católicos. Amem a igreja. Existem alguns temas que são temas polêmicos. Muitas vezes nós não temos resposta porque não tivemos oportunidade de estudar. Mas com todo respeito, católico precisa ter cabeça de católico. Católico não pode defender o aborto. Católico não pode defender que uma pessoa tem... O que está acontecendo no Brasil? No Brasil tem alguns casos, algumas reportagens dizendo assim, o homem decidiu... Hoje tem pessoas de 12 anos esperando já na fila. O homem decidiu mudar o seu corpo e virou mulher. Trocou o seu corpo e virou mulher. E agora o que aconteceu? Se arrependeu e quer fazer o quê? Voltar a ser homem. Deus nos fez, nós vimos Christopher West, ele falando, Deus fez homem e mulher. Olha, vocês lembram o que ele falou? Falar para as mulheres, vamos fazer um teste aqui rapidinho, a homilia vai ser breve. Mulheres, batem palmas. Homens, batem palmas. Homens e mulheres juntos, todos nós, batamos palmas.
você quer ou não quer, o seu professor aceita ou não aceita, são 3 músicas diferentes. Quando a mulher bate palma, é uma coisa. Quando o homem bate palma, é outra. Quando os dois batem palma juntos, é outra coisa. Padre, mas o importante é ser feliz. Ser feliz não significa fazer o que nós queremos. Ser feliz, por mais que doa, significa fazer o que é certo. O Adriano partilhava uma frase do Papa Bento XVI. E guarda essa frase para sempre, vocês podem ver isso aqui. Essa frase é profética. O ser humano, o jovem, ele não nasceu para o conforto. Não nasceu por conforto, nós nascemos para a grandeza. Se você quiser ir buscar só conforto, você não vai conseguir nada na sua vida. Você vai ser uma pessoa fracassada, vai ser uma pessoa fraca. Agora veja quando nós temos disciplina, luta, acorda, enfrenta e vai. Como que a nossa vida é transformada? Então, para encerrar a homilia, levem para o resto da vida. Tem coisas que às vezes nós não conseguimos entender nem aceitar muito bem, talvez por falta de catequese de compreensão. Mas é tão lindo ser católico, é tão bom ser católico. O maior evento do mundo é a Jornada Mundial da Juventude. Não tem Copa do Mundo, não tem encontro de rock, não tem encontro de dançarino, nem de Hollywood, de nenhum artista do mundo que reúne por uma semana mais de 200 mil pessoas em uma cidade, com pelo menos 150 países do mundo como a Jornada Mundial da Juventude. É como se fosse, não é para fazer, mas é como se fosse uma tatuagem que você vai guardar no seu corpo. Um dia você vai falar, eu participei da JMJ, entendeu? E vocês vão dizer, a partir de amanhã, vocês vão dizer, eu participei do maior evento da história de Portugal. Amanhã vai acontecer pelo menos 1.300.000 pessoas. Vai ser o maior evento da história. Quando Portugal ganhou a Euro em 2016. Não tinha tudo isso. Não tinha. Então, participar da Jornada Mundial de Juventude é participar do maior evento da humanidade. Ser católico é um jeito de ser. Queridos jovens, advogados, médicos, engenheiros, políticos, padres, o que vocês forem fazer, professores, sejam católicos. Ama a igreja como vocês amam Benfica, Sporting, Porto, Braga, o time lá de Córdoba, o Guarani, o Flamengo, o Palmeiras. Esse, como padres e seminaristas, é o maior sonho que nós temos, que vocês amem e defendam a igreja como vocês defendem as coisas mais preciosas da vida de vocês. É muito bom ser católico, é muito bom seguir Jesus. A resposta para as nossas questões mais profundas, elas estão em Jesus Cristo, está na igreja de Jesus. Ser jovem não significa ser triste. Ser jovem significa ter uma luz que nos orienta. Ser jovem significa ter encontrado uma razão para viver que nos faça pessoas diferentes. Seja diferente. Seja católico com coração de católico. Seja católico com cabeça de católico. Não fica girando. Olhos fixos em Jesus e Ele nos fará felizes.